e tudo mais, colando nas provas. Aí eu tenho um amigo que chama Paulo Mota, ele é terceiro, quarto dan de judô. E o Paulo já era um cara que já tinha uma vida um pouco mais de idade, assim, do que eu. E ele tinha pedagogia, tinha formado em pedagogia. Onde ele chegou pra mim e falou, cara, tu é muito inteligente, cara. Tu é desenrolado, tu consegue fazer com facilidade. Só que, velho, pra que tá colando na prova, cara? Pra que tu tá bagunçando, cara? Tu podia ser um cara que podia se destacar muito se tu fosse um cara que estudasse de verdade. Aí eu, tu acha mesmo, Paulo? Ele falou, claro, pô, eu acho. Se tu quiser, eu te ajudo, a gente estuda junto. Olha isso, Aurélio. Eu falei, eu quero, Paulo, porque eu quero me destacar. Aí eu parei de bagunçar, parei de colar, comecei a estudar, modelando o Paulo ali, cara, e minhas notas eram isso. Aí eu ia para 9,5 e 10, 9, 9,5 e 10. E eu comecei a incomodar os amigos que não estudavam tanto. Que a galera queria estar na bagunça, né? E o Paulo Mota, que é meu amigo, com essa intervenção, ele me fez realmente entender que eu precisava estudar. Do terceiro bimestre para frente, cara, aí eu comecei a estudar de fato. E aí minha vida mudou assim, porque é aquilo, se você é um cara que você se entrega, se propõe a fazer com excelência aquilo que você faz dentro da educação física, e aí eu não quero menosprezar a nossa área, mas você se destaca com facilidade. Sim. Porque todo mundo quer fazer... É porque a peneira, o filtro é pequeno. Então, assim, você pega, por exemplo, medicina, só passa quem estudou muito. Estudou. Né? Então, ele já tem um filtro, uma peneira com o grãozinho bem... Só passa o grãozinho pequenininho. Na educação física ou qualquer outro curso, né? Qualquer outro curso, psicologia e tal, são cursos hoje que são mais fáceis de passar. Então, a peneira tem uns furinhos maior, né? Então, verdade. Passa mais, é mais fácil passar. Então, por exemplo, se eu fizesse medicina e quisesse me destacar dentro da turma, ia ser muito mais difícil, porque a concorrência ia ser maior. Né? Então, na educação física... Porque eu acho que são profissões que as pessoas têm mais desejo, né? Porque elas acabam trazendo uma vida, uma estabilidade maior do que a educação física, né? Eu falo assim que, por exemplo, medicina, você estuda muito para passar no vestibular e se dar bem na vida. Educação física, você passa no vestibular, estuda, daí trabalha muito para se dar bem na vida. Para se dar mais ou menos ainda. Mais ou menos. Mas na medicina, o fato de você passar no vestibular, isso já te garantiu a vida. Já garantiu a vida. Já te garantiu a vida. Em qualquer outro curso. Né? O fato de você passar no vestibular não garante nada. Isso é verdade. É verdade. E é muito bacana quando a gente tem essa percepção de fazer diferença no ambiente que você está. Porque o Paulo, quando ele me propôs isso, né, eu já tinha determinado que eu queria ser um profissional que teria um destaque dentro da dança no Brasil e no mundo. Eu falava que meu objetivo era ser o melhor dançarino do mundo. Depois eu descobri que não era ser o melhor dançarino, mas ser o melhor professor, né, de realmente ter uma visibilidade dentro das minhas 10 metas que eu estabeleci em 2004. Né? Uma das maiores metas era me tornar referência na dança no Brasil. Eu fiz um Empretec. E no Empretec ele tinha um exercício de você estabelecer as 10 metas dos próximos 10 anos. De todas as metas que eu estabeleci, só teve uma que eu não consegui bater, que era ser o melhor dançarino do mundo. Que depois eu descobri que eu não queria ser o melhor dançarino. Mas todas as outras eu bati. Que eu estabeleci isso de 10 anos. Era lançar um livro, já estou lançando agora o 13º. Caramba! Era como no apartamento, na casa própria, eu comprei um apartamento em São Paulo, até vendi agora. Né? E aí era me tornar referência na dança no Brasil, e aí as outras vieram por consequência. Que legal! E aí, por conta disso, de realmente entender que se você quer fazer uma diferença no ambiente que você tá, cara, é muito fácil, porque depende muito de você. E aí é aquele que você falou anteriormente, quando você é bom de desculpa, quando você é o cara pessimista, você vai botar a culpa no terceiro, porque eu não fui, porque é por causa daquilo. E não é. Se você fizer o melhor que você puder, com as condições que você tem agora, cara, o universo vai se organizar para te dar aquilo que você deseja. Não tem jeito. Não tem como dar errado. Você falou do Paulo, né?
Você sabe por que eu entrei na educação física? Não. Pra ser professor de judô. Eu dava aula de judô. Que legal. Eu era professor de judô. Cara, o Paulo é fantástico, assim. Paulo Mota, o nome dele. Assim, toda a minha carreira na educação física foi no judô. E o judô que me salvou. Porque eu não sei jogar bola. Nenhuma bola. Nenhuma bola. Não sei jogar futebol. Então ontem você deu um golpe na Fernanda Venturini. Uhum. Eu vi nos stories. Sim. Você foi dar o abraço dela, você já ia dar um golpe nela de judô. Que legal. Então... Porque eu sempre tive dificuldade com bola. Não sei se é porque eu fui pouco estimulado com bola, porque eu comecei com judô logo no começo, né? Mas no judô eu me sentia bem, porque não tinha bola, né? Então eu fui bem no judô e na escalada esportiva, né? Foi os dois esportes da minha vida, assim. Mas você sabe que uma coisa, que na faculdade eu era motivo de piada, né? Porque falava que eu era a vergonha do Brasil. Porque eu não sabia jogar bola e estava na educação física. E judô, na faculdade, só teve no 4º ano. E não é uma disciplina não sei se foi pra você, a minha foi lutas. Não, pra mim teve judô. Os dois específicos. Não, a minha teve lutas, aí teve capoeira, judô, karatê. Não, teve judô. Mas aí, assim, foi só no final. E daí, olha que coisa interessante. Como eu ia mal no vôlei, no basquete, handebol, na minha turma de faculdade, tinha atleta de tudo. Atleta de basquete, tinha professor de capoeira na minha turma, professor de karatê na minha turma. Tinha um monte de atleta. Um monte de atleta. E daí um professor pediu para fazer um teste, que era um teste de salto em distância parado. Então você fica parado, salta, né? E ele falou, você tem que saltar a tua estatura. Mas eu sabia que eu era bom no salto. E que eu sabia que eu ia ganhar de todo mundo. Eu falei, agora eu vou fazer todo mundo calar a boca. Porque eles me chamavam de vergonha. Não era Aurélio. Vergonha, vem aqui. Era assim. Caraca, era assim. Aurélio. assim. Eu sofria bullying na faculdade. Por causa da educação física. Porque eu não sabia jogar futebol. Mas eu falei, hoje eu vou acabar com isso. Eu vou destruir eles. Vou sair desse apelido. E os caras maior que eu. Porque assim, o salto em distância é proporcional à altura. Ainda mais salto parado, né? Um cara de 2 metros de altura salta mais longe do que um cara que tem 1,5 m. Sim. Mas em relação a ser proporcional da sua altura... Não, eu falei, eu vou ganhar no absoluto. Vou ganhar todo mundo. Não é proporcional, absoluto. Daí deixei todo mundo saltar e o professor ia lá e marcava. Daí quando eu fui, todo mundo... E eu fiz umas gracinhas. Vai, vergonha! Vai lá. Eu fui, saltei, decolei, olhei pra eles assim, fiz assim no ar. Chapou! Aterrisei na frente de todo mundo. Eles olharam assim pra mim. Perereca! Ai, caramba! Mentira! Perereca! Eu olhei e falei assim, cara, não adianta, eles sempre vão zoar, sendo pior ou sendo melhor. Caraca, Aurélio! Daí eu falei assim, cara, não adianta nada! Não adianta! Você acredita nisso, cara? Eu falei assim, agora acabou o apelido, né? Não, ganhou outro. Ô, vergonha perereca, vergonha perereca. Mas olha que legal você contando essa história, né? Isso não te parou, cara. Isso não te parou. Porque qualquer ser humano normal teria se frustrado com isso. Não, com certeza. Não sei se você ficou tão... Não, porque no momento que eu ganhei, Marcelo, que eu ganhei todo mundo, eu via que... É diferente quando eu era o vergonha, porque eu jogava mal mesmo. Daí beleza. Quando tu ganhou, até... Daí eu falei assim, cara, os caras são invejosos, né? É isso. Às vezes o cara fala, te diminui uma coisa quando você vai mal, e quando você vai bem, ele te diminui de novo. Uhum. Porque o objetivo dele não é reconhecer ou não reconhecer o que você faz. É querer ser mais que você sempre. E te diminuir pra isso. Porque tem pessoas que não conseguem ser grandes. Então, se ela não consegue ser grande, o que ela faz? Ela tenta diminuir pra ela parecer grande. Isso é lição de vida, cara. Lição de vida, é pra vida. Sim. É pra vida. A gente tem que entender que as pessoas, quando elas têm inveja de você, e na internet, eu consegui captar isso. Nem todo mundo, ou uma grande parte de pessoas que fazem o mesmo que você, nem sempre está torcendo por você.
Sim. Nem sempre tá torcendo por você. E assim, uma coisa que... Quando você olha para uma pessoa que teve o sucesso que você gostaria de ter, com admiração, você programa o teu cérebro para seguir aquele caminho. Para modelar aquilo. Para modelar aquilo. Você fala assim, cara, como que ele fez? Vou fazer igual. Vou fazer isso. Se ele conseguiu, eu vou conseguir. Eu também consigo, cara. Eu também consigo. Agora quando o cara fala, ele teve um padrinho. Teve sorte. Teve sorte. Nem é aquilo tudo, cara. Então, quando ele começa a frase, fala, ele programa o cérebro dele dizendo que é impossível ele conseguir. Ele gera um bloqueio. Então, às vezes, sobre o mesmo discurso, às vezes quando você conta a tua história, às vezes quando você está falando com outros professores de dança, ou assim, quando eu falo com outros colegas, eu sempre falo assim, olha com admiração. Quando eu mostro um resultado de antes e depois de uma aluna minha, e falo assim, olha, dependendo da maneira como você olhar para esse resultado, pode te programar para seguir ou pode te bloquear. Pode criar uma dor ou uma alegria. Uhum. Né? E quando você olha para aquilo e fala assim, cara, eu quero saber como que ela fez. Então, ao invés de você querer criar histórias, é perguntar, assim, cara, você imaginou que você ia estar lá na Dança dos Famosos? Você fala assim, cara, eu profetizei isso, eu falei pra minha mãe, e enquanto eu não consegui. Então, você fala assim, cara, e eu fui lá e fiz o Empretec, fiz aquilo. Eu já tô olhando assim, falei, cara, eu tenho que profetizar, falar um negócio pra minha mãe, tem que ir pro Empretec. Já tô notando aqui, cara. Já tô notando. E olha que doido, né? Que eu fico fazendo a mesma coisa. Quando tu vai me falando, eu falo, cara, tem que fazer isso aí, Aurélio. Olha o que o Aurélio falou. Eu entrei no estúdio e falei, poxa, eu tenho que trabalhar mais agora para eu ter um lugarzinho, para eu ter um estúdio, para eu fazer minhas gravações. Porque isso me incentiva, me inspira mesmo. Sim. Não é? É o que tu falou, é olhar com um olhar de admiração, de falar, caramba, olha onde eu posso chegar. Olha onde essa pessoa chegou com todas as dificuldades. Porque se tu me falar, se eu não conhecesse a tua história, eu não saberia que você passou por muito mais dificuldade às vezes do que eu. E eu não consegui tanto, porque então eu tô com preguiça. Eu não tô me dedicando o suficiente. Então eu posso fazer mais. Porque quando você consegue perceber no outro, e principalmente um lugar de ajuda, de conquista, porque eu vejo você, quando eu olho para você, eu falo, cara, agora ele vai me ajudar. Por onde ele passou, eu quero passar. Né? E eu olho isso com admiração, de fato. Sim. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito... E aí eu posso estar errado, mas é muito de índole também. De caráter. Não, é de educação. De educação, de formação, de ser humano. Mas todo mundo pode aprender. Boa. Todo mundo pode aprender a olhar com admiração. Né? Então, por exemplo, a gente teve a situação agora do Silvio Santos. Né? E daí teve gente resgatando o meme dele da década de 70, dele falando algumas coisas que hoje não são aceitas socialmente. Né? E trazendo aquilo, falando, olha, ele falava aquilo. Pra denegrir de repente. Eu falei assim, cara, olha quantas horas por dia esse cara trabalhava. Nossa, mano. Eu falo, mas, quantos anos, né? Só que daí eu falo assim, cara, ele trabalhava mesmo? Ou aquilo pra ele era um prazer? Era um prazer, cara. Daí, Silvio Santos, era um prazer. Quando eu olhei assim, eu falei assim, cara, eu quero ficar até meus 90 anos dando aula também. Desse jeito, igual o Silvio Santos fez. Eu falei, cara, se ele pode, eu também posso. Cara, ele tinha tudo para virar empresário e ficar atrás de uma mesa. Ou ficar preso no programa de TV. Porque assim, se você for olhar, o caso de Ana Maria Braga, o caso de... Todos eles têm ali uma rotina, cara. É uma rotina. E quando você... A primeira coisa que a pessoa fala, assim, quando eu ficar rico, eu não quero ter essa rotina, eu quero acordar a hora que eu quiser. Eu não quero mais trabalhar. Cara, já tá falido. Se a pessoa fala assim, cara, se hoje você ganhar 10 milhões de reais, você continua fazendo o que você está fazendo hoje? Continuo. Então, essa que é a questão. Se você está fazendo... Daí a pessoa fala assim, mas eu faço uma coisa... Se eu ganhar 10 milhões, eu não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Mas, cara, com certeza você não vai prosperar. Não vai, não. Você está fazendo uma coisa que você não gosta. E uma coisa, eu estava falando, inclusive, ontem eu estava conversando com os meninos, né?